muito bem-vindo, você empreendedor, você empreendedora que está nos acompanhando nesse podcast. Estamos aqui contabilizando histórias de sucesso. Para mim está sendo uma honra, está sendo maravilhoso poder acompanhar, escutar, aprender com cada empresário que está passando por aqui. Cada história, uma mais inspiradora que a outra. Já curte, já comenta, deixa teu comentário, compartilha com os teus amigos, porque aqui a gente está trazendo só aprendizado para o empreendedorismo, para negócios não. A gente está trazendo aqui aprendizados para a vida. Grandes aprendizados, grandes legados de grandes pessoas que estão deixando a sua marca. E como está sendo bom conhecer e aproveitar dessas verdadeiras aulas que estamos tendo aqui. Para mim está sendo uma honra, eu estou muito feliz, né, com cada episódio, com cada um que está vindo aqui. E hoje nós vamos trazer também uma grande empreendedora há mais de 25 anos empreendendo aqui na nossa cidade. Ela é gestora, ela é conferencista, palestrante internacional, ela é mentora, terapeuta e analista comportamental internacional. Não é pouca coisa não, viu? Além disso, já tem mais de 5 livros publicados. Meu Deus. Hoje, senta, prepara até a pipoca, porque hoje temos história para contar. É com muita alegria que nós trazemos aqui Ducel Mendes. Seja muito bem-vinda, Ducel. Obrigada, Ana. É uma honra poder compartilhar este momento com você, com todas as pessoas que estão nos assistindo. Me sinto muito feliz, lisonjeada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Prontamente você disse sim para nós, né? Prontamente você abriu as portas para nós aqui. E é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar essa história inspiradora, né? Com os empresários, com a nossa cidade. Como é bom a gente poder ver, né? De onde surgiu as empresas aqui. Tão perto. Eu costumo dizer, do céu, que às vezes a gente olha muito para fora, para os empreendedores lá fora, e que é muito bom. Mas por que não olhar para a história do nosso povo aqui? Né? Por que não olhar para as histórias das pessoas que fazem a economia local girar, né? Empregando, né? Trazendo recursos sim para a nossa cidade. E isso é fantástico. E não só questões financeiras. Né? É questão de legado mesmo que as empresas representam. E a sua, mais precisamente, né? De educação. Né? A sua empresa que deixa esse legado na história das famílias. Não é verdade? Mas me conta, né? Eu conheço a empresa, mas conta para nós o que é a sua empresa. Hoje, né, nós estamos com uma empresa que atende, que é a empresa em educação, o CREARTE. É uma escola que hoje é a única escola da região autorizada a receber crianças creche de 0 ano até o ensino médio. Então, a nossa empresa é prestadora de serviço em educação. E aí, eu já falei, né? Mas conta, hoje a escola está há 25 anos no mercado. Mas como é que tudo isso aconteceu? Nos conta um pouco dessa história para que a gente possa conhecer e entender como é que surgiu a escola Crearte. Então, o CREARTE, eu iniciei com uma escola de reforço, né? Na verdade, eu iniciei com o reforço na minha casa, na casa da minha mãe. Porém, a nossa casa era uma casa pequena, humilde, e eu só conseguia receber no máximo 4, 5 crianças para poder dar este reforço, não é? E aí, na verdade, o CREARTE ele surgiu do desejo de superar as limitações que nós tínhamos em nossa família, né? Que limitações eram essas? Limitações do ponto de vista financeiro, né? Na verdade, antes disso, eu nunca tinha pensado em algo dessa natureza, mas eu já vinha de uma trajetória em que, na verdade, quando eu comecei a dar aula de reforço, eu tinha 17 anos,
Mas desde os 13 anos que eu vinha, né, numa responsabilidade de tomar conta da minha família, né? O meu pai, quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E aí ficou a minha mãe, que tinha problemas de depressão, né? E 5 filhos, contando comigo. Daí eu me vi nessa incumbência de assumir o lugar do meu pai na família, de tomar Assumir aquela conta. responsabilidade, né? Isso. Assumi a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, da minha mãe e comecei a trabalhar aos 13 anos. Antes de chegar no CREARTE, eu tive. Meu primeiro trabalho foi no supermercado, no antigo supermercado de Zé Dantas, embalando sabão. Mas assim, ninguém queria me dar um emprego porque eu tinha 13 anos, não Sim. é? E aí, todos os dias eu ia lá pedir esse emprego e um dia eu acho que o gerente se cansou e disse assim, olha, vamos tentar isso aqui. Então eu fiquei embalando sabão, né, com revistas e jornais. Aí depois foi passando o tempo, eu fui tomando conta da seção de limpeza e as coisas foram acontecendo. Então, antes de ser professora, de chegar até a dar aula de reforço na minha casa, eu passei por várias profissões. É, Trabalhei em loja, fui empregada doméstica, babá, manicure. Manicure eu fui pouco tempo, porque eu não era muito boa, não. Não gostava muito, não. Fui na época sacoleira, né? Então eu comprava as mercadorias e saía revendendo. Já o espírito empreendedor entrando aí É, nas suas veias. isso, então assim, eu trabalhei em várias ocupações até que comecei a substituir professores na escola na qual eu estava concluindo o magistério e fui convidada para fazer um processo seletivo para a escola privada. E aí comecei na escola privada e foi neste período que eu iniciei que, assim, as crianças gostavam de mim, as famílias me pediram ajuda e eu comecei apenas para dar uma ajuda lá em minha casa. E eu entendi que elas estavam gostando, eu também comecei a gostar, né, de ser professora, de me conectar com os alunos e tal. Porém, éramos 5 irmãos, mas eu era a pessoa que trabalhava para ajudar, né, com essas despesas. E eu sentia muito por ver a necessidade que muitas vezes a gente passava do ponto de vista de necessidades, não de alimentação, mas de necessidades, das demais necessidades que uma Sim. jovem, que as crianças, que os meus irmãos e a minha família precisavam. Então, eu comecei a despertar para ter o desejo de sair daquelas condições de muitas limitações. Então, me veio a ideia de iniciar um reforço que pudesse comportar mais crianças, né? Foi quando eu tive a ideia de procurar um prédio, né? Que Sim. inclusive nessa época era um prédio antigo, o prédio ali na Eloy de Souza, conhecido como prédio de Luiz de Primo, né? Sim. Ele já estava alugado para um bar e eu convenci seu Luiz a tirar este bar, que não era muito saudável, era mais saudável ter uma A escola escola. naquele lugar. E aí comecei sem nada, né? Eu trabalhava em outra escola privada enquanto coordenadora para suprir essas despesas. Então nós iniciamos na Eloy de Souza, eu, minhas 2 irmãs e uma amiga, né? E nós começamos com 10 alunos neste reforço, e concluímos o ano com mais de 50 alunos. O que iniciou com Com 10 10, já com terminou. bastante alunos, bem mais de 50, eu não lembro bem exatamente. Mas o que que eu fiz? Eu precisei alugar esta casa para ser a escola e aluguei a casa que nós morávamos. Então, nós fomos montar uma escola com as coisas que existiam em nossa casa. Sim. Então, nós reservamos lá um quarto e neste quarto dormíamos eu e meus irmãos, minha família, e durante o dia a gente ficava nos espaços da escola, que tudo que a gente tem em casa passou a ser da escola. Então, no caso, a casa onde vocês moravam é que passou a ser o reforço. Seria isso ou não? Não, Não, a casa alugada. sim, A sim. casa que nós morávamos antes, Entendi. ela foi alugada para ajudar na prestação de contas desse outro Sim, aluguel, entendi. entendeu? Uhum. Então, assim, nós fomos morar nessa casa na Eloy de Souza e começamos a fazer esse trabalho com a escola.
E eu lembro que na época eu comprei algumas coisas, umas mesas, eu acho que 2 mesas, de uma colega que tinha um reforço, que desistiu e tal. E pronto, comprei fiado, eu não tinha nada, né? Na verdade, eu não tinha nem o dinheiro do aluguel. Eu que convenci seu Luiz, pedi para ele ter paciência, e que bom que ele teve. E começamos a trabalhar. Então, com 3 anos, por exemplo, nós já tínhamos começado as séries a implementar a educação infantil de forma gradual e o Fundamental Sim. 1. Alugamos o prédio em frente ao de seu Luiz de Primo, não é? Um ficou sendo do infantil, outro do Fundamental 1, até o 5º ano. E com 5 anos nós éramos a escola, precisamos alugar um instituto na época, né? Como a gente chama o Colégio do Padre. Aham. E em 5 anos nós éramos a maior escola da cidade, Em né? termos de aluno. De número de alunos, e também de uma proposta pedagógica muito humanizada. Sempre foi essa ideia, né? E já Sempre. não éramos mais uma escola de reforço, éramos uma escola regular, Sim. né? Já com o ensino fundamental 2, Sim, ensino infantil e ensino fundamental. fundamental 1 e 2. Que legal. E aí, eu sempre digo isso, né? A partir daí é só sucesso, só vitórias. É assim que funciona Muita luta, não é? Na através de verdade, muita luta, né? porque assim, iniciar um negócio do zero, tendo algo para investir, já não é uma missão muito fácil. Sim, E iniciar um negócio do zero, quando você não tem nada, aí é mais delicado. Inclusive, você não tem nem a visão. Muitos de nós empreendedores iniciamos os nossos negócios com o coração. sim. O meu foi muito mais com a necessidade e o desejo de superar aquela limitação para minha família do que necessariamente o coração na época. Hoje é o que eu amo fazer. Você se descobriu naquilo que você Isso, faz. mas foi pela necessidade, né? E assim, eu gosto muito de dizer aos empreendedores que também começaram do zero, apaixonados pela arte que desenvolve do serviço ou do produto, mas assim, a gente erra bastante, vai muito pelo coração, vai pela inexperiência, não entende o funcionamento exato do negócio. Na verdade, a gente entra muitas vezes sem saber nem o que é empreender, Sim, sim, né? Porém, nessa trajetória nós cometemos muitos equívocos, sim. não é? Porque quando a gente inicia um negócio, nós estamos muito mais no operacional do que em outra coisa. Mas veja, o que é legal as pessoas terem o discernimento. Ainda que você inicie um negócio do zero, com dificuldades e tal, e você precisa estar nesse operacional por um período, é muito importante buscar ajuda, Sim, sim. né? Hoje nós temos muitos órgãos, instituições, treinamentos, inclusive orientações online, a gente encontra gratuitamente, mas a gente precisa procurar ajuda. Para quê? Para não sofrer tanto, Sim. né? Se antigamente tivesse podcasts, tivesse cursos, tivesse a disponibilidade de recursos que hoje a gente tem, por meio mesmo, até mesmo a internet vem proporcionando isso às pessoas, né? Talvez lá atrás se errasse menos, né? Mas eu ainda acho que por mais que a gente não queira sofrer, por mais que a gente não queira as dificuldades do nosso caminho, mas eu acho que elas são tão necessárias, né, do céu, para nos fortalecer. Hoje eu vejo essa mulher madura que você se tornou, essa empreendedora, essa mulher com muita fortaleza, a gente vê isso, né, na sua pessoa. Porém, teve que passar por muitos processos, muitas dificuldades. Processo, eu digo assim, na vida mesmo, né? Quantas Isso. dificuldades a gente passa? E é isso, esse é o grande propósito com esse podcast, é de que os empresários que estão nos assistindo, ou você que deseja empreender, é que entenda que empreender não é fácil, não é uma linha reta. Existem muitas dificuldades, existem muitas batalhas a serem travadas no dia a dia. E principalmente você que lida com pessoas diariamente, lida com crianças, com famílias, com histórias, né? Não é só essa empresa, mas todas passam por dificuldades. Mas especialmente você lidar com famílias, com histórias, e isso impacta, né?
positivamente, mas tem as suas dificuldades, não é verdade? Isso. Todo negócio no início, independente das condições que você inicie, ele geralmente é um negócio que vem com muitos desafios, né? Eu gosto muito de citar uma observação. As pessoas, elas romantizam um processo de empreendimento, não é? O início e tal, e existem muitas pessoas que elas começam um negócio, muitas vezes começam até bem, com tudo muito lindo, estruturado, uma loja com a vitrine e tal, mas isso não é suficiente, né? A gente precisa do conhecimento e mais, quem quer crescer, seja no empreendimento, seja no concurso, seja trabalhando mesmo para outras pessoas, no mínimo você precisa andar uma milha a mais. Sim, sim. Não existe sucesso para quem está no lugar do comodismo, para quem está achando que as coisas vão acontecer sem ter esforço. Quando a gente busca ajuda e aprende, a gente sofre menos. É verdade. A gente comete menos equívocos. E muitas coisas elas passam a ser menos dolorosas. Isso é fato. Sim. Mas não deixa de ser um desafio, né? Então, é muito importante que as pessoas que vão empreender, elas busquem o conhecimento para que esse processo não seja doloroso, né? Ninguém precisa sofrer sozinho, Sim, né? sim. Buscar ajuda mesmo. Porém, entendendo que se eu desejo crescer naquele empreendimento, naquele emprego, naquele processo de concurso, seja Situação qual que for, né? seja qual for o meu objetivo, eu não vou voar alto se o meu esforço ele é pequeno. Perfeito. Né? Então, eu preciso de um esforço, de uma disciplina, de um cuidado, de uma atenção, de um zelo por este negócio muito potente para que ele cresça. E ter paciência com isso. Hoje a gente escuta muitos jovens iludidos com alguns discursos. Sim, sim. Eu falo iludidos por quê? Porque às vezes a pessoa que está falando que não... que prefere, é mais vantajoso ter uma casa alugada do que a casa de morar e faz lá uma matemática. A gente está falando de pessoas que movimentam muito dinheiro. Sim. Não é? E às vezes essas pessoas estão recebendo essas orientações que são vidas diferentes, de perfis diferentes. Então, veja, de tudo a gente precisa entender que é importante ter conhecimento e aprender o tempo todo, buscar ajuda com quem já passou por isso. Sim. Né? Eu costumo dizer muito na minha mentoria que é mais econômico e menos doloroso você ter um mentor que já passou por uma trajetória que você quer trilhar, porque ele vai facilitar o teu caminho. Isso. Agora, entendendo que não existe essa mágica, essa facilidade, esse não fazer nada e as coisas acontecerem. Cair do céu. Não acontece assim. É necessário ação, é necessário esforço, é necessário, às vezes você paga, olha, quanto maior for o teu sonho, maior é o preço que você precisa pagar por ele. Eu não estou dizendo que você precisa chegar morto, né? Um guerreiro que chega destruído no final da batalha, não. Mas quanto maior o teu sonho, mais energia você precisa direcionar, gastar, canalizar nesse processo. E é isso mesmo, é incrível ouvir isso. E me veio mesmo aqui na minha memória a figura de um guerreiro. Você falou disso e eu consegui, né, visualizar a figura de um guerreiro. Você vai para a guerra, mas você vai armado, você vai com todos os equipamentos necessários, mas o guerreiro, ele volta talvez com roupa rasgada, talvez com algum machucão. Você não precisa voltar destruído, como você muito bem colocou. Mas existem algumas lesões. Existem algumas perdas, né? Mas eu só vou conseguir vencer se eu for lá enfrentar a guerra, enfrentar a batalha. Por isso que eu olho assim para esse ponto da sua história que você falou e eu digo para o empreendedor que está nos assistindo, comece com o que você tem, mas vá lutar em busca, né? Vá gastar a sua energia em busca daquilo que você quer. Vá crescer, mas é preciso lutar por isso. Né? E o que você não sabe, você precisa pedir ajuda a outras pessoas que sabem.
Não é verdade? Na verdade, assim, Ana, o nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto maturidade, evolução humana mesmo, e o nosso crescimento para o sucesso, para construir um negócio sustentável, próspero e ter uma vida melhor e oferecer também para quem está ao nosso redor. Eu gosto muito de dizer assim que empreender é transformar vidas. A Verdade. sua vida e a vida de quem está ao seu redor. O meu desejo inicial era transformar a minha vida, da minha mãe e dos meus 4 irmãos, e hoje eu tenho um empreendimento que transforma a vida de mais de 80 colaboradores. Que incrível. Então, empreender é transformar vidas, né? E o nosso empreendimento, ele é sobre a gente, mas ele se estende, né, sobre uma Sim, demanda de pessoas que a vida dessas pessoas fica imbuída no processo daquele empreendimento, né? verdade. Mas veja, eu penso muito assim, nem fácil e nem difícil, as coisas são possíveis. Porém, você precisa se dispor, estar aberto a um processo para crescer. E para crescer, você precisa mudar muita coisa, aprender muita coisa, e mudar dói bastante, né? Todas as vezes que eu encontro um empreendedor, porque eu já passei por isso e às vezes também passo, que às vezes, muitas vezes ficam desanimados, né? As coisas não estão fluindo e tal. Eu gosto muito de falar do quão é importante a gente ter uma visão, né, conectada com o propósito desse negócio, o quão é necessário a gente ter uma visão crítica para saber o que que nós estamos fazendo que não está legal, Sim, o quanto é importante a gente ter humildade para aprender, estar aberto a aprender o tempo todo. Isso é necessário, né? Porque é verdade. nesse movimento que faz com que a gente construa um negócio que vá se consolidando de acordo com as demandas, com o que o mercado quer. E Sim, isso hoje acontece com muita velocidade. Eu sei que empreender no nosso país não é fácil, mas o nosso país é um celeiro de oportunidades, tá? As empresas nos Estados Unidos, por exemplo, elas também fecham no mesmo período daqui, elas passam por questões semelhantes, tá? O que muitas vezes diferencia do nosso país para lá são os incentivos, tá? No entanto, o desafio de empreender é o desafio de empreender. E eu também sei que por N questões não é fácil no nosso país. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, começou, não tinha nada, apenas uma ideia e o desejo de superar aquela circunstância de vida ou de servir alguém. Porém, a gente precisa ter calma, ter sim. paciência também com o processo e aprender bastante para a gente não tomar decisões que vão nos levar por muito tempo em condições de sofrimento, tá? Então, se você for muito inteligente e humilde, tá? Você vai aprender com as pessoas que já fizeram, você vai buscar ajuda com quem tem orientação para te dar, você vai ouvir, vai implementar aquilo que está sendo, né, orientado, e isso faz toda a diferença. Mas olha, quem tem o desejo no coração de empreender, empreenda. Comece com as condições que você tem, com o que é possível. Nem todas as pessoas que têm uma vitrine bonita estão vendendo bem e tendo rentabilidade. Verdade. Então, a gente pode começar nas condições que nós temos e está tudo bem. Você pode Sim, começar na sua casa, você pode começar onde. E depois no processo você vai criando essa condição de formalizar esse negócio de fato. Mas o mais importante é esse pontapé inicial, esse desejo de fazer as coisas acontecerem. E eu falo assim com muita propriedade. Hoje, graças a Deus, eu e minha família, nós temos outra condição de vida, temos outra perspectiva de vida, porque nós acreditamos e investimos tempo, energia, dinheiro. força, dinheiro, conhecimento naquilo que a gente queria. Porque os empreendimentos, eles podem proporcionar grandes coisas que comumente outros tipos de negócio não proporcionarão.
É né? verdade. Então, vale muito a pena. Agora, sim, quer começar? Comece do começo, com as condições que você tem. Comece hoje, Não dê o passo espere, amanhã. né, as Não, circunstâncias cenário perfeito perfeitas. não existe. Hoje eu estava na mentoria em Natal com a turma e estava dizendo justamente isso. As histórias de deixar para depois, quando tiver isso, quando acontecer isso na maioria das vezes simboliza um processo de autossabotagem, né? Por alguma razão. Então, veja, os cenários perfeitos, eles não existem, mas é o movimento que faz acontecer. É o movimento, por exemplo, que cura o nosso cérebro, que cura as doenças, que começa a cura de uma depressão da vida. Não é você, eu vou preparar tudo, amanhã eu estarei executando isso, amanhã eu estarei bem. Não. Você dá o passo para que o seu cérebro reconheça o movimento, comece a ver resultado e comece a ter estímulos para você seguir. Eu costumo dizer que os resultados nos curam, né? Eu gosto de repetir essa sua frase em todo canto. Porque à medida que a gente vai vendo os resultados acontecendo, a gente vai tendo esse mais entusiasmo, porque isso vai nos curando, né? Vai dando alegria. E a gente não pode parar nas dificuldades que a gente vai encontrar no caminho, né? Vai ter, inclusive, você dizendo que o tanto que é preciso colocar para fora para poder empreender. Eu digo que empreender é jogar sangue, derramar, né? Sangue, suor e lágrimas, né? Mas para colher lá na frente os resultados. Mas nesse caminho, você não vai só encontrar pessoas que lhe apoiem. Talvez você vai começar hoje nas circunstâncias que você tem e alguém vai te dizer, não vai dar certo. Com certeza vão chegar pessoas para te impulsionar, mas vão chegar pessoas também para colocar você para baixo e vão, né? Acontece, né, do céu, O essas tempo coisas. todo, o tempo todo. Eu levei muito nome de louca, hoje eu adoro, porque eu sei que quando estão me chamando de louca, eu estou fazendo algo assim muito inovador, tá tudo certo, né? Mas é natural. Quando eu comecei este projeto, eu muito encantada, muito jovem também, né? E aí eu conversando com uma pessoa que eu achava que era uma grande amiga e fui mostrar o prédio e tal, então ela me jogou um balde de água fria que se eu não tivesse tão convencida que aquela era a oportunidade que eu tinha de fazer o que precisa ser feito, eu teria desistido, né? E essas questões, elas não vêm de longe, elas vêm das pessoas que estão próximas da gente e muitas vezes nem é por maldade. Sim, É sim. porque a pessoa, ela não tem a visão que você tem, ela não tem a gana que você tem. E E não aí, tem os sonhos que você tem. Né? simples Porque, assim. porque o empreender é buscar realizar sonhos pessoais e coletivos também, né? Porque Sim. você vai transformando vida. Então, no momento que eu vou empreender, eu sei que eu vou impactar vidas. Eu sei que o meu negócio vai impactar vidas. Mas, Ana, eu vendo, sei lá, roupa, mas o seu negócio vai impactar vidas, de alguma forma, né? Eu estou colocando aqui para não pensar que só impacta vidas a educação. Não, todo negócio impacta vidas. Agora, você não pode se frustrar porque hoje você vendeu menos, né? Você Isso. não pode parar nesse momento. Eu tenho que olhar para a situação onde eu estou e pensar o que é que eu vou fazer de diferente para que eu possa vender mais. Um dos grandes desafios dos empreendedores é uma ilusão. Eu, inclusive, falo isso num dos livros que eu participo, que é a ilusão de você achar que você vai montar um negócio, tá tudo pronto, eu estou com um material de qualidade, de ponta, está tudo pronto. E em passo de mágica alguém vai chegar e vai comprar. O mercado hoje não funciona mais no sistema de bodega, né? Antigamente as bodegas, elas abriam nos setores onde não tinha nada, né? E elas eram uma conveniência, tinham de tudo. Elas tinham do remédio para dor de cabeça Sim. até o pão, A farinha, né? Tinha tudo, tudo. né? E ali era muito fácil vender, por quê? Porque fácil, né, entre aspas, mas era muito fácil, por quê? Porque não existia concorrência, Sim, sim. né? Porém, hoje nós temos um mercado que cada vez mais ele se expande em concorrência, ainda que essa concorrência não tenha sustentabilidade, mas acontece. Sim, sim. Então, isso significa dizer que cada vez mais a gente tem um mercado mais seletivo, mais acirrado, os perfis de clientes se redesenhando em vários aspectos. Então, a gente precisa
estudar e entender o nosso negócio. Clientes mais exigentes. Clientes mais exigentes, clientes que não sabem o que é que você precisa, Sim. criar uma oportunidade de mostrar isso para ele. Isso. Não é? Então, veja, mas é importante a gente se apropriar desse negócio e estudar para melhorar e crescer. Ter paciência também um pouco com esse processo. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, a gente precisa tratar os negócios nas dimensões reais que eles estão. Por exemplo, se eu comecei hoje e o apurado que não é lucro, é um apurado, tá? E ele me dá condições só de ter ou de nem ter um Prolabore, é assim que eu vou caminhar. Eu vou ter, quando eu comecei minha escola, eu não tinha condições de nada, nem de pagar as meninas, as minhas irmãs, que elas foram obrigadas, né, a trabalhar. Até hoje eu digo a elas, vocês sempre trabalharam comigo, que vocês foram obrigadas, viu, gente? Mas, eu precisava ter outras virações para este negócio acontecer. Né? Até dizer assim, pronto, agora eu tenho condições de me retirar. De ter um salário. E ter um salário que vai compensar e vai me dar condições. E isso, então, assim, não dá para se iludir de você começar um negócio, entrar um movimento e você achar que já pode Gastar estourar, todo o dinheiro. porque o dinheiro não é seu. Uma das maiores dificuldades nossa, empreendedores, é pensar assim, o meu negócio, ele é meu, mas eu não tenho o direito de fazer dele uma festa de qualquer jeito ou a casa de Mãe Joana. Por quê? Porque este negócio, ele vai te fazer cobrança e vai requerer coisas de você como um negócio qualquer. Sim, sim. Então, assim, não dá para brincar com o seu negócio achando que você pode fazer o que quiser. Você faz, mas não deveria. Isso se você quiser que ele cresça, que ele se solidifique, que ele avance, Sim. não é? Existem muitas pessoas na ilusão de olhar aquilo que entrou, de ver as coisas acontecendo, mas não faz a conta, tá? E é muito importante quando a gente for... Quem deseja começar um negócio, no mínimo, aprenda a fazer a conta básica. Se não souber, peça ajuda, né? E se não for pedir ajuda e mesmo assim quiser iniciar, tenha cautela. Não se iluda e olhe para o seu negócio na proporção em que ele está. Sim, sim. Né? E também quando ele estiver muito gigante e potente, entenda que tudo vem na mesma proporção. Uhum. Né? Seja no ônus, seja no bônus. Por que eu falo isso? Porque para o seu sonho você não passar a ser escravo dele, ou o seu sonho ele virar uma frustração, ele virar uma bola de neve no que diz respeito a uma dívida, ele virar um transtorno para você e você ficar ali sem esperança de ter outro negócio, de reestruturar aquele negócio. E eu digo muito isso, porque às vezes o empreendedorismo você quer sempre. O ideal é você sempre avançar, né? Você monta um negócio hoje, você quer que ele só avance e só prospere. Mas talvez vai ter momentos que você vai dizer assim, não, peraí, eu vou dar um passo para trás para que lá na frente eu dê mais dois para frente, né? Empreender também requer isso, requer mudanças, talvez mudar a rota quando for necessário. O tempo todo. Não é do céu. O tempo todo, Nós não podemos ficar numa visão inflexível, né? As pessoas que têm menos flexibilidade são sempre as que vão mais sofrer e ter transtornos, porque elas não se adaptam fácil às circunstâncias que exigem mudança. Mas a gente poder ir acompanhando e ter calma com aquilo que a gente está desenvolvendo e ter foco. Olha, eu gosto muito de falar isso. As pessoas precisam, ao criar um empreendimento, elas precisam ter o cuidado de se preocupar com o seu plano de vendas. Geralmente não se faz. É como eu disse, a vitrine está lá linda, você esperando que as pessoas cheguem e elas não chegam. Pelo menos o suficiente. E aí vem o problema. E aí tem negócios que fecham em 6 meses, em 1 ano, ou menos que isso, 2, muito abaixo da média, né, do país para fechar. Mas veja, a venda, ela é um ponto fundante do teu negócio. Não existe prosperidade sem venda.
Então, no mínimo, você tem de ter um plano de vendas, ou pelo menos arquitetar algo dessa natureza, para que você faça o seu negócio acontecer. Não existe crescimento de negócio sem venda, não existe prosperidade sem venda, não existe sustentabilidade de negócio, nem sucesso de negócio sem venda. E eu vou mais além. E não é somente vender. Você também tem que calcular o preço para saber se o preço está correto. Porque eu digo, não adianta você só vender por vender. Mas é preciso que você conheça o seu preço, você saiba quanto que de fato você está ganhando, para que de fato você ganhe. Isso. Né? Porque se você não tiver mais de lucro, você não vai. Calcular preço é uma das grandes dificuldades dos empreendedores. Em regra geral. Em regra geral. Em regra geral. Eu digo porque eu vejo isso. Às vezes as pessoas dizem, não, eu estou ganhando 60% nisso. Quando vou olhar na conta, é 15%. E quando é? Né? E quando é isso? Então, assim, é preciso ter um plano de vendas. Vender requer estratégia, mas para que eu também ganhe dinheiro, é preciso ter estratégia, não é só vender. Isso, né? E aí, quando a gente fala no negócio, fala no plano de vendas, também, além do cálculo, né, daquilo que eu vendo, seja serviço ou produto, que precisa ser bem feito, eu também preciso pensar no meu cliente. Né? Vender hoje, por vários estudos, né, que temos visto, vender um processo de conexão. Vender a capacidade que você tem de se conectar com o outro para atender às necessidades dele, seja com produto, seja com serviço. E eu gosto muito de dizer assim, você quer ter sucesso? Então, um dos preceitos do sucesso no teu negócio, além de comunicar bem, além de ter muita conexão, além de você atingir muitas pessoas nesse seu processo de comunicação e conexão, você precisa resolver os problemas da vida de alguém. Se você resolver bem, muito bem, se você se tornar um perito em resolver um dado problema da vida de alguém, eu não tenho dúvidas de que o teu negócio vai ter muito sucesso. E entender o perfil dessas pessoas. Por exemplo, se eu resolvo muito bem, tá, essa estrutura que você precisa para este podcast, sim. E se eu consigo te dar uma assistência e sem te dar muito estresse, muito trabalho, e eu facilito a tua vida e resolvo isso com muita qualidade, pontualidade, né? Preço equilibrado, e eu resolvo isso muito bem, então eu tenho um negócio de sucesso. Tá? O que é que não dá para você querer? Que é, inclusive, um dos grandes problemas hoje. Nós temos hoje uma demanda nunca antes vista de profissionais extremamente descompromissados com os seus clientes. De profissionais que abrem o processo e não fecham, não entregam e quando Aquilo entregam, que se propõe. Quando entrega não está conforme o que foi orientado. Acordado. Nós temos profissionais sem palavras do ponto de vista do serviço ou do produto sobre o valor. Sim. Não é? Pessoas que não têm um padrão de valor, de preço, de tal. Então, assim, o que ocorre? Nós temos hoje muitas pessoas sofrendo com profissionais que eles só estão conectados em receber o dinheiro. Eles não estão entendendo que eles estão destruindo o processo do empreendimento. E não deles. querem muitas vezes perder tempo, né? E empreender é isso. Para você conquistar um cliente, você tem que gastar-se, né, por ele. Seja estudando o seu produto, o seu serviço, seja lá de que forma for. Mas é um gastar-se. É um desprender energia para que você possa ter um cliente bem satisfeito com os seus resultados, com aquilo que você vende, com aquilo que você, seja um produto ou seja um serviço. E como eu dizia, né, voltando até um pouco mais para a sua história, empreender requer mudanças. E mais uma vez, você disse que foi para o instituto e depois você precisou também mudar, né? Isso. E aí, como eu disse, empreender requer mudanças. Isso. Não é verdade? Isso. É preciso saltar-se, né? Se lançar. Você disse, botar um pé para que o chão ele venha depois. Isso. Né? Isso e mesmo. acredito que na sua história também foi assim, não é verdade? Isso. Então é isso, né? Do céu, quando você
quando você olha assim para a sua história, né? De como o Criarte surgiu, como o Criarte cresceu. E aí, eu te pergunto, qual é o aprendizado, o maior aprendizado? Eu sei que tiveram vários, né? Para você chegar àquilo que você é hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas hoje você consegue, levar através do seu legado, do seu empreendedorismo, isso através de mentorias, né, para outros empresários. Mas se você pudesse intitular assim, ou nomear o seu maior aprendizado até agora, quando você olha assim para a sua história, quando criar todo esse legado de mais de 25 anos, né? Qual seria o seu maior aprendizado, seu maior legado? O aprendizado que você teve até agora. Olha, entender de gente. Entender de gente e ter amor pela minha entrega. Hoje eu estava exatamente falando isso lá com a turma da mentoria em Natal, dizendo assim, ó, quando eu comecei a minha escola foi por uma necessidade, depois eu fui me apaixonando por esse processo, mas eu entendi que com muitas dificuldades, com muitas questões, longe de sermos uma empresa perfeita, não existe isso, mas Não é, né? não, jamais. Mas eu me propus a honrar cada vida que estava dentro da minha escola. E quando eu digo assim, a gente vai honrar a vida desses alunos, desses colaboradores, também de alguma forma dessas famílias que acreditam no nosso serviço, eu estou dizendo assim que eu vou esquecer os perfis dessas pessoas, tá? Se me agrada ou não, Sim. se eu concordo ou não, mas eu vou honrar a oferta que eu me propus a entregar. Sim. Então, hoje, para mim, o tempo todo eu estou estudando sobre gente, mente, gente, evolução, mente, gente, evolução, comportamento, a parte psicológica, mas eu sei que nós que lidamos com pessoas, que são a maioria dos negócios, a gente precisa cada dia mais entender de gente e ter muito amor pelas pessoas. O cenário cada dia está mais conflituoso do ponto de vista das relações, mas eu preciso acolher essas pessoas e tentar oferecer da melhor forma possível o serviço e com muita honra e dignidade aquilo que as pessoas acreditam. Porque o que é diferente em educação? A gente lida diretamente com a vida dos filhos dos outros e está sob a nossa responsabilidade o direcionamento dessas vidas. É uma grande Então, responsabilidade. assim, quando eu vejo um pai fazendo um sacrifício para deixar o filho na minha escola, eu fico muito emocionada porque eu entendo assim, olha, se é o meu propósito honrar, quando eu vejo alguns sacrifícios, eu digo assim, poxa, agora é que eu sei que eu não posso falhar. Falhar do ponto de vista de não ser negligente com aquilo que aquelas crianças e aqueles jovens precisam, Sim. não é? Então, assim, o maior... Hoje, se você me perguntar assim, o que eu levo de tudo isso, é essa capacidade que eu sei que nós estamos criando e desenvolvendo de entender sobre gente e de honrar essa entrega. Olha, Ana, sua criança, sua mocinha, ela vai estar conosco e ela vai embora. Sim. Ela vai embora, mas a marca do processo de ensino-aprendizagem é a segunda marca mais potente na vida do aluno depois da marca familiar. Então, assim, eu não quero negligenciar isso. Ainda que neste processo eu precise de você enquanto família, eu Sim. preciso do profissional, mas é com a vida dos filhos dos outros que a gente dá. Então, não dá para brincar de casinha de boneca com a vida dos filhos das outras pessoas, Se a gente com a vida de crianças e jovens que nós encaminhamos do ponto de vista do ensino-aprendizagem. Se fosse fazer uma analogia, vocês lidam com verdadeiros tesouros, né? Isso.
vocês precisam ter como tesouros, porque são tesouros de outras famílias, Isso, de outros pais, né? De outras isso, famílias. isso. Isso é muito impactante, É, né? É muito é, impactante. cada criança que chega para a gente é uma responsabilidade, porque lá nós estamos num ambiente coletivo, mas cada uma tem suas particularidades, suas individualidades, e como você bem disse, é o que muitas vezes tem de mais precioso numa dinâmica familiar, É, né? Então, esse é o nosso olhar, e assim, as pessoas que lidam com o seu negócio, seja produto ou serviço, que precisa lidar com gente, comece a entender sobre. Mas a gente precisa ter amor pelo que faz para que isso se estenda até as pessoas também, certo? Você pode até oferecer o melhor serviço do mundo, mas a energia, o amor, o acolhimento, a verdade que existe naquela entrega, ninguém consegue enganar sobre isso, verdade. né? Então, assim, eu gosto muito de dizer que as crianças que entram na minha escola sempre foi assim. Elas nunca representaram para nós, para todos nós da escola, um boleto a mais, uma mensalidade a mais. Então, entrou, ó, uma das maiores, vamos dizer assim, características da minha escola é as pessoas saberem que depois que a criança passou do portão, elas são iguais e igualmente elas vão ser cuidadas e respeitadas, Sim, sim, tá? Não há diferenciação, sim, sim. não existe diferenciação. E outra coisa é saber que a gente que está lá dentro, não é? A gente se preocupa com esse processo educativo humanístico, a gente se preocupa com o processo educativo que está conectado com o futuro, para que esse aluno não esteja ali só no cumprimento de tabela de estar na escola, que é um grande equívoco de muitas pessoas. Ficar satisfeito porque o filho simplesmente está numa escola privada. Eu preciso entender a proposta pedagógica da escola e eu preciso entender se aquele investimento de 10, 12, 15 anos que eu faço no meu filho naquela escola, ao final, não é? Nós vamos ter ali um processo que vai pegar este jovem e conectar com a sociedade, que, por exemplo, daqui a 5, 10 anos, eu nem sei o que essa sociedade vai exigir, Sim, mas eu presumo, pelos estudos que nós fazemos e vivemos o tempo todo buscando isso, né? Por tudo que a gente recebe e vê de pesquisa, que essa educação de hoje ela precisa estar conectada com o futuro, com o processo de formação humana, com o processo de inteligência artificial. Por isso que a gente tem um trabalho muito sério com a robótica educacional, com um processo de outras línguas, com um processo de cultura de estudo diferente, com a visão de empreendedorismo sim. de verdade, e com a visão de educação financeira. Você é minha parceira na mentoria, você sabe que você trabalha junto comigo, e cada dia que passa, como eu fico assim, consciente, vejo do quanto nós sofremos por questões financeiras, o quanto as finanças nos adoecem, têm adoecido as pessoas ainda mais depois dessa pandemia, diante de vários desafios que foram enfrentados. Então, assim, a gente precisa entender disso também. Do jeito que é importante ter inteligência emocional, a gente também precisa ter inteligência financeira. Sim, E a emocional ela é muito importante porque ela define a financeira. Mas se verdade. a financeira não estiver boa, ela atinge o emocional. E a gente tem visto muito as pessoas adoecidas por questões financeiras, adoecidas de verdade. Então, os problemas financeiros têm liberado grandes gatilhos de adoecimento nas pessoas. E é preciso que seja imbuído, né? Seja colocado isso nas crianças, né? Desde cedo, né? Isso. Para que elas aprendam sobre empreendedorismo, aprendam sobre dinheiro. E aprender sobre empreendedorismo na escola não é somente dizer que essa criança vai ser empreendedora como crescer, mas até para valorizar o empreendedor. Porque Isso. quantas pessoas não valorizam o empreendedorismo hoje em dia? Mas se uma criança ela cresce conhecendo todo o legado, tudo o que se precisa para se empreender, né? Entender as bases,
ela vai crescer uma criança, vai se tornar um adulto lá na frente que vai valorizar mais o empreendedorismo. Por mais que ele não seja um empreendedor lá na frente. Isso não quer dizer que aquela criança vai se tornar, né? Mas que ela vai poder valorizar cada vez mais. Isso. Por falar em empreendedorismo, não sei se aconteceu com você, mas às vezes eu lido, né, com empresários diariamente e às vezes eu vejo que eles nem se acreditam empreendedor. Nem se olham como empreendedor. Olhando para a sua história, né? Teve algum momento que você olhou assim para você e disse: Poxa, eu sou empreendedora. Teve algum momento assim, alguma virada de chave, algum momento assim que você olhou para você e disse, pensou isso? Sim. Inicialmente eu me via muito como uma guerreira, uma sonhadora, né, que queria superar aquela necessidade do ponto de vista financeiro, aquela limitação financeira. Mas chegou um dia que eu vi que o que eu conhecia sobre o meu negócio, do ponto de vista pedagógico, eu sabia muito. Do ponto de vista de gestão, de liderança, de finanças, de processos, eu não sabia, eu estava um pouco perdida. Eu queria crescer e não sabia mais o que fazer ali. E aí foi quando eu procurei o Sebrae, pedi socorro. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que cheguei no Sebrae e disse, me ajude, porque eu não estou sabendo agora para onde é que eu vou mais. Cresci até aqui, o que é que eu faço? Não é? Mas teve um dia que quando eu terminei de construir, né, o prédio que nós hoje estamos, o nosso prédio, e eu vi o quão foi difícil construir em 8 meses, né, sem ter recursos. E você foi obrigada, né? Eu tenho uma história de fazer muita coisa começando sem dinheiro. Eu já digo assim, eu sou especialista em começar sem nada, né? Não quero mais isso, não, mas eu sou. Então, assim, um dia eu me sentei lá no primeiro andar, né? Fiquei olhando toda a estrutura. Hoje nós somos a maior estrutura de escola privada, com acessibilidade, com ventilação, com iluminação natural o máximo possível. Temos o privilégio de ter um bosque dentro da escola, né? Isso é muito legal. Que eu vi tudo aquilo construído, eu disse assim, poxa vida, ainda bem que eu não vou olhar para trás, porque se eu fosse voltar, eu não sei se eu teria essa mesma coragem. Ainda bem que já passou, porque olhando aqui, eu acho que eu não inventava isso mais não. Mas quando eu vi o tamanho daquele prédio, quando eu vi a quantidade de colaboradores, quando eu vi tudo que eu venho ainda buscando de inovação, para ter diferenciais de verdade no interior, que geralmente não se tem, Sim. Não se busca isso, e a gente ficar numa equivalência a uma escola de grande porte, por exemplo, de Natal, por tudo que nós temos de diferenciais, eu disse assim, poxa vida, agora eu sou empreendedora. Mas naquele tempo eu estava só com o coração, perdida, mas eu estava fazendo. Sim. Não é? É por isso que eu deixo essa orientação de que mesmo que você comece com o seu coração, você precisa de ajuda, de orientação. Quando você vai muito... Eu sempre fui apaixonada por pessoas e pelo pedagógico, então eu adorava me envolver no processo pedagógico. Hoje eu tenho grandes coordenadores, porque eu sei que eu treinei para isso, estudei, aprendi bastante e ensinei. Mas chegou uma hora que eu disse, este não é mais o meu lugar. O meu lugar é de gestora, de liderança, né? E enquanto liderança eu preciso ter outra vibe. Eu não posso estar mais em alguns operacionais, ainda que eu não tenha nenhum problema de entrar quando for necessário. Mas o gestor, ele precisa ter, como a gente aprende no Empretec, a hora do diretor. Sim. O gestor tem que ter o seu momento para pensar o seu negócio. Existem pessoas que vivem atoladas, literalmente, numa rotina de trabalhar no seu negócio de 5 da manhã a não sei que horas da noite, de segunda a segunda, enfim. Isso é importante? Mas honestamente, você precisa ampliar seus horizontes, buscar o que tem de mais novo, aprender e deixar pessoas na incumbência de fazer aquilo. Deixa para as outras pessoas aquilo que elas vão poder fazer. Fica para você o que é mais da tua alçada. Então, por exemplo, você vai me ver durante o ano fazendo várias viagens para congresso em vários estados, e com os meus colaboradores, sozinha, vou e venho e tal. Por quê? Porque, por exemplo, o lugar que eu mais vou é São Paulo, que eu sei que muitas coisas
chega primeiro em São Paulo. Sim, sim. Né? Então, uma Bete Educada à Vida, né? Os grandes eventos de educação, eu estou lá por quê? Porque eu sei que se eu ficar só neste mundo aqui de Santa Cruz, dentro da minha escola, dentro de um operacional, eu não vou expandir. E a liderança é a pessoa que se expande e puxa os outros na mesma proporção. Empurra o outro para se expandir também. Então, é difícil a gente descentralizar esse processo? É Principalmente. doloroso também, né? Principalmente se tiver um perfil mais dominante e centralizador, que é muito comum das lideranças. Mas a gente precisa aprender a ficar no nosso lugar e treinar as pessoas para ficar naqueles lugares que já outras pessoas têm capacidade de dar conta disso e desapegar disso. Do contrário, você não expande o suficiente. Claro, você pode passar 25 anos fazendo esse serviço todos os dias, estando lá, né? Você pode. Agora, expandir, trazer diferenciais de ponta, fazer parcerias de sucesso, preso no seu negócio você não faz. É por isso que a gente busca tanto, estuda tanto, viaja tanto, e se conecta com grandes escolas de sucesso para a gente fazendo um network para poder entender as próprias inovações, porque se eu não cresço, se o negócio ele não cresce, ele está fadado ao fracasso. Isso. Então, como é que eu cresço? Trazendo inovações, trazendo coisas diferentes, e a gente tem que estar atento. Se é da moda que você... Se é roupa, moda que você tá... Você tem que estar atento às novidades da moda. Se é educação, eu tenho que estar no meio, onde está, como você disse, as novidades da educação, seja lá o que for. Eu estou dando aqui esses exemplos, mas pode ser aquilo que você vende, aquilo que você... o seu serviço, o seu produto, seja lá o que for. Mas é preciso que você vá em busca de inovação. É preciso que você saia da sua zona de conforto verdadeiramente e vá em busca de mais. E vá desbravar os horizontes, não é verdade? Para que você vá em busca de mais, de conhecimento e trazer inovação. É um ponto que é muito importante, porque a pessoa pensa que inovação é algo extraordinário, mas às vezes nem é. Inovação muitas vezes nem é algo tão tecnológico e mirabolante, não. Inovação muitas vezes é o jeito de fazer aquilo. Isso. É o tempo, é a condução, é o lugar, não é a dinâmica, isso é inovação sobretudo. Mas olha, tem algumas características dos empreendedores da região, né? Desde os 2 eventos que eu fiz, que foi o evento ano passado, no mês do empreendedorismo feminino, em novembro, que foi um evento só para mulheres, desde a palestra que eu ofertei à região do Trairi. Veja só, a nossa região é uma região, né? Eu estou falando da nossa região, mas isso é um pouco no nosso estado, sim, tá? A nossa região é uma região em que as pessoas elas não conseguem enxergar ainda o suficiente valor no processo de aprendizagem, no investimento do conhecimento do empreendedor. Sim. Então, as pessoas vão muito pelo operacional e elas pensam que isso é suficiente. Então, é muito comum na nossa região as pessoas não quererem investir em conhecimento para transformar os seus negócios. E com isso se perde bastante. Se perde bastante. Olha, se você não tem como ir lá fora o tempo todo, mas vá para os movimentos, para os eventos, para as conexões, para os networks, para as formações que estão mais próximas de você. Se você pode ir para outras cidades, outros estados, vá. Por que eu falo isso? Porque quem está preso no negócio, ele não está tendo dimensão do crescimento lá fora, ele não está conseguindo ampliar seus horizontes, e eu tenho assim um propósito muito grande no meu coração. Não interessa se nós estamos aqui em Santa Cruz, no interior do estado, mas o propósito do CREARTE é oferecer no interior do estado uma estrutura de processo educativo que o pai não precise ir para a capital.
Ele precisa continuar aqui no interior, com a qualidade de vida melhor, com a vida, apesar dos desafios, mais tranquila do que numa cidade, com a educação do filho mais pacata, do ponto de vista de agitação de uma capital. Ele nem precisa gastar tanto, porque ele está no interior. Então, o nosso propósito vai continuar sendo esse, oferecendo um processo educativo de qualidade, que os pais não precisam ir buscar mais isso numa capital. E o tempo todo eu vou brigar por isso. Por quê? Porque, como eu disse inicialmente, a gente quer honrar o nosso serviço, honrar o que as famílias investem e acreditam na gente. Então, uma das formas de honrar isso, além de entregar o nosso melhor, é a gente buscar lá fora o que tem de melhor e de mais inovador em educação para entregar aos filhos dessas pessoas, porque essa é a missão da escola. Não é a família que vai lá para fora pesquisar a educação, é a escola. Sim. Né? Por isso que hoje a gente tem grandes parceiros, por isso que hoje a gente tem tanta conexão, por isso que nós viajamos tanto durante um ano para outros lugares, para a gente poder inovar, para a gente poder se conectar com coisas melhores, com coisas novas e trazer isso para a vida desses alunos que estão aqui no interior. Isso é muito importante. E eu confesso que até me emociona, me arrepia quando eu vejo um empreendedor que de fato diz assim: eu tive que muitas vezes largar o operacional para ir tomar conta, ser gestora do meu negócio de fato, né? O gestor ele precisa conhecer o seu negócio como na palma da sua mão, Isso. né? E muitas vezes é preciso largar a mão lá do operacional e se voltar para a parte da gestão. Né? Então é preciso ter essa hora do diretor, é preciso você olhar para a sua empresa, olhar para o gerencial dela para ver aí como é que minha empresa pode crescer mais. Exatamente. Né? Como é que eu vou poder fazer para que minha empresa cresça mais? Se alguém disser do céu, eu tenho muita dificuldade de soltar, é natural. Como é que você faz? Primeiramente, você faz a seguinte pergunta: entre tomar a decisão de gerir melhor um financeiro e os processos da escola e as pessoas, e organizar espaços de sala de aula e determinar coisas do ponto de vista organizacional, onde é que precisa mais de mim? É aqui. Quem pode fazer aqui esse trabalho para mim é fulano. Mas as pessoas, geralmente as mais perfeccionistas, e muitas lideranças acham que só elas que sabem e conseguem. A gente precisa aprender a bancar o jeito das pessoas fazerem as coisas. Banque o jeito que as pessoas têm para fazerem as coisas do jeito delas, ainda que você oriente. E ainda que você precise de ajustar alguma coisa. Ajuste, mas assim, acredite nisso. Oriente 1000 vezes se necessário for, mas acredite nisso. Por quê? Porque o seu tempo valioso, ele precisa estar em outros ambientes que requer muito de você, né? Que é aprender, é gerir, é tomar decisões mais assertivas, é sair para estudar, né? E não é só o gestor que deve sair para estudar, tá? Hoje a gente sai para estudar cada um do seu segmento. Tá? Ou eu levo ou vai só mesmo, cada um do seu segmento, e volta, compartilha e a gente vai e segue. Olha, eu vejo um dos maiores diferenciais que o CREARTE tem, porque a gente sabe para onde está indo. Ana, eu tenho convicção do que eu faço dentro da minha escola e do que a minha equipe está se preparando e faz. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um propósito educativo. Nós sabemos que aluno a gente quer entregar para a sociedade. A gente tem um direcionamento. Você nunca vai chegar na minha escola e vai ver entrar e sair coordenador, e o coordenador ele vai estar lá direcionando tudo a mercê ou ao bel prazer dele, depois outro que entra, segue e fica uma escola sem norte. O maior diferencial da minha escola, dentre tantas escolas, não somente daqui da região, é porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um propósito a alcançar, nós temos uma visão e uma missão a cumprir. E nós sabemos que direcionamento pedagógico, por que a gente toma as decisões que a gente toma. Então, assim, isso eu não abro para ninguém.
Por quê? Porque a minha escola, ela tem um direcionamento. Se você me perguntar o que é Helena, qual é a trajetória educacional de Helena até enfrentar um Enem, a gente tem isso desenhado. Claro, é um processo que vem muitas intempéries no processo, mas a gente sabe para onde a sua filha vai, porque é a escola que está posicionada. Não é o professor sozinho, isolado, não é o coordenador ao seu bel prazer, não é o gestor, cada um pensando. Não. A minha escola ela tem um posicionamento pedagógico, um posicionamento social e de direcionamento de vida. Incrível isso, né? É você, de fato, saber para onde sua empresa. É você para onde sua empresa vai ou para onde você quer conduzir. Sim. E isso não é só com escola, isso é Para onde vai a vida dos filhos dessas Isso. pessoas, né? É Do verdade. ponto de vista do ensino-aprendizagem. E aí, a gente trazendo para outras empresas, você pode pensar que você também precisa saber para onde a sua empresa vai. Você precisa ter um plano, né? Um plano estratégico para saber aonde é que a sua empresa vai, para onde ela vai chegar. Então, é preciso. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve, inclusive o do fracasso, né? Isso. Então, é Da preciso. mediocridade, né? Então, é preciso que a gente, de fato, saiba para onde a gente está conduzindo as nossas empresas, para onde estamos conduzindo os nossos negócios, empreendimentos, enfim, né? E aí eu pergunto do céu, olhando para tudo isso que você nos contou, para toda essa história, se você hoje encontrasse com essa do céu antiga, né? Vamos lá, se você tivesse essa oportunidade de encontrar, o que é que você diria para ela? Eu ia dizer exatamente o que eu acabei de falar aqui, que ela ensinasse e treinasse as pessoas e ocupasse o lugar dela. Porque muitas dores no meu negócio foram construídas por eu não estar posicionada no meu lugar de gestão e querer fazer tudo. Tudo é coisa demais para uma pessoa e todos é gente demais também para uma pessoa. Então, assim, você precisa aprender. Eu tenho muito domínio, eu nasci do chão da escola, então eu tenho um domínio de todos os segmentos, mas eu não preciso operacionalizar todos, né? Então, se eu encontrasse com essa do céu, eu ia dar a ela 2 conselhos. Primeiro, que ela zelasse muito bem dela própria enquanto empreendedora, porque o nosso negócio é a extensão da nossa vida, isso se mistura, né? E eu poderia ter cuidado ainda melhor de mim, da minha saúde, nesse processo, né? Ainda que hoje eu já corri atrás do prejuízo, estou bem, graças a Deus, mas foram preços muito altos, né? A se pagar com a saúde. E a outra questão é isso, é zelar, aprender e gerir. Zelar do financeiro. Se conectar com isso, por quê? Porque nós que temos um negócio e a gente fica muito apaixonado por isso, Sim. a gente romantiza muito o negócio e a gente acaba querendo romantizar o financeiro. Então, assim, o dinheiro ele não perdoa. Né? E a gente precisa zelar disso, por quê? Porque se o pedagógico é o coração da escola, o financeiro é o sangue. Isso. Então, um está em detrimento do outro, certo? Então, eu entrei com o coração, apaixonada, para fazer coisas extraordinárias e fiz, junto com a minha equipe, coisas extremamente criativas. Fazemos, então, continuamos, mas eu preciso cuidar do sangue, né? E sobretudo, cuidar do meu lugar de gestão. Porque a gestão ela tem que estar conectada com esse processo de gerir pessoas, finanças e processos e ainda ter tempo para expandir e pensar o teu negócio. Né? Então, isso já nos ocupa demais. Né? Isso já nos ocupa demais. E isso é fantástico, né? Porque acaba que o gestor ele tem que se preocupar, ter o olhar de tudo. É como o maestro. O maestro ele está à frente, né, da banda ali que está tocando, das pessoas que estão cantando, porque ele está ali conduzindo. Isso. Mas se um instrumento desafinar, se uma pessoa desafinar, ele está atento. Opa, peraí, você ali
Peraí, vamos recomeçar, vamos fazer assim. E para que tudo ande aí nesse mesmo ritmo, nessa mesma sintonia, Isso. né? Empreender é muito isso. Então, assim, requer muitas habilidades. E talvez, se você não tem essas habilidades, recorra a quem pode lhe ensinar. Isso. Aprenda, mude, mude, mude. Todos os dias, se necessário for, mude. Exatamente. Então, precisamos nos capacitar para isso. Isso. E você entendeu tanto esse processo do empreendedorismo que hoje você ajuda outras empresas, né? É. Outros empresários. Hoje você transformou isso em um legado, Isso. né? Fala Isso. um pouco aí mais da sua mentoria, dos livros, né, que você já escreveu e está aí não só no Brasil, mas internacionalmente também levando esse legado, não é verdade? É verdade. Então, o CREARTE sempre foi o meu sonho, né? Primeiro, um sonho de superar necessidades, mais do ponto de vista financeira, e depois eu me apaixonei por tudo isso, né? Nós vivemos educação literalmente. Mas em 2020, na pandemia, eu tive muito medo de morrer, por fazer Como parte do todo grupo mundo, de né? risco, e aquilo tudo me impactou bastante, né? Não somente enquanto empreendedora, porque foram muitos desafios no negócio, mas me deu muito medo de morrer, porque eu também fazia parte do grupo de risco, e me veio o seguinte questionamento: será que eu fiz tudo que eu tenho potencialidade de fazer? E aí eu comecei a conversar com Deus, né? E um dia eu disse assim: Senhor, me dê discernimento para entender qual é o meu propósito nessa vida. Eu acho que é educação. E aí foram muitos dias e tal, e aí um dia eu fiquei me perguntando assim: o que que eu faço que mobiliza meu coração? Aí eu disse: dar aula. Eu sou gestora, mas eu adoro dar aula. Eu termino uma aula num êxtase total. Aí eu digo: peraí, eu adoro ensinar as pessoas. Então, eu vou me capacitar nisso. Eu vou ensinar o que eu sei até agora às pessoas. Aí veio a formação profissional em palestrante pelo Instituto Gente, né? Fui, vamos dizer assim, reconhecida pelo Instituto Gente, ganhei o projeto do livro, porque a minha palestra ela tem um método, Sim, né? sim. Eu desenvolvo um método, é o mesmo método que eu amplio dentro da mentoria, executo de fato. E foi um sucesso, né? Passei quase 2 anos estudando para me formar palestrante profissional, né? A gente fala, as pessoas, não sei quem está palestrando. Nós comunicamos, orientamos, ensinamos, damos aula, explicamos, mas o palestrante profissional, ele crava um processo, Sim. né? Ele começa e fecha a palestra deixando um legado para aquele público, um processo de transformação de verdade para aquele público, né? Então, isso é técnica também. Então, dentro dessa técnica, eu desenvolvi um método e fui reconhecida pelo Instituto Gente e final de 2021 eu fui para lá. Me convidaram para fazer parte de uma cooperativa de palestrantes, né, do país, que é a Conexão Novo Mundo. Hoje eu faço parte. E é por meio dessa cooperativa que eu, vou para vários estados também, né? Sou contratada para palestrar, já viajei vários estados, mas foi a cooperativa que me levou para a primeira palestra internacional, né, em Orlando, em 2022, e foi uma experiência fantástica, né? Lá eu também fiz uma formação em perfil comportamental, eu sou especialista em perfil comportamental internacional, né? E depois disso as coisas foram acontecendo. E quando eu terminava uma palestra, por exemplo, as pessoas chegavam e diziam assim: do céu, eu queria conhecer melhor o seu método. Eu entendi, mas eu queria conhecer melhor. Aí foi surgindo a ideia e uma das pessoas da plateia chegou assim, disse assim: como é que eu faço para você me ensinar um método mais profundo? Aí eu disse: eu não sei, eu nunca fiz isso, eu só faço palestra. Aí ela disse: não, então cria uma mentoria. Aí daí surgiu a mentoria. Veio o insight. Aí eu fui estudar as necessidades e tal, e passei um período e desenvolvi a mentoria Acelere, né?
que o objetivo é poder construir com essas pessoas um mindset de pessoas que são vencedoras, pessoas que constroem um resultado diferente, né? E hoje, hoje o meu foco, desde o início do ano que eu estou muito focada em mulheres, Sim. né? Mas eu trabalho com homens e mulheres hoje, mas os meus grupos hoje, a maioria são mulheres, Mulheres né? empreendedoras, Mulheres né? empreendedoras. Então, eu fechei uma turma em Tangará, estou com a turma de Natal, vou em breve abrir a turma daqui de Santa Cruz, Sim. né? E tenho vários, e passei 2022 e 2020, 21 e 22 em Natal, desenvolvendo a mentoria lá com empreendedores de lá, mas de forma individual, né? Hoje a gente trabalha com um grupo. E para mim é uma honra, né, poder pegar aquele empreendedor que não sabe, já tinha um empreendimento, ou só tinha ideia, ou nem sabia o que fazer, mas tinha um desejo no coração, e terminarmos uma mentoria com um negócio com rentabilidade, com um negócio crescendo, repaginar um negócio que estava estagnado nos resultados, né? E o maior diferencial da mentoria Acelera é porque a gente começa cuidando do empreendedor, entendendo que o empreendedor é a peça-chave fundante do negócio. Então, a gente primeiro cuida do empreendedor e depois a gente olha para o negócio, tá? E hoje, por exemplo, eu estou no 3º encontro em Natal. E o que é de mais legal? Todos os depoimentos, eles me emocionaram. Depois eu vou gravar todos, eu já disse às meninas, mas me emocionaram. Por quê? Porque nós estamos no 3º encontro e eu tenho meninas, mulheres lá que já conseguiram dar um primeiro passo no seu negócio, em um novo negócio, em transitar de um negócio para outro. Assim, são coisas lindas que nós trabalhamos primeiro o empreendedor. Sim. Tá? O negócio não é o negócio pelo negócio, não é o fazer pelo fazer, mas fazer algo que faça sentido para você e que você se prepare para isso. Porque no meio disso tem um empreendedor que tem um ciclo de autossabotagem, que não consegue fechar ciclos, não consegue avançar, que se sabota para não crescer, que se sabota e não sabe que está sabotando por medo do sucesso. Sim. Que procrastina, que perde tempo, dinheiro e oportunidades e sossego o tempo todo. Então, é nessa perspectiva que a gente vai, né? Mas, nessa trajetória toda, né? Assim, eu recebi o convite para participar de um livro. Esse foi o primeiro livro que eu participei enquanto coautora. Hoje é o Instituto Quais de Mim, Sim. tá? Nós somos hoje mulheres ranqueadas, né, pelo Rank Brasil. Recebemos o ano passado em Paris esse reconhecimento do Rank Brasil, que nós somos a maior liga de mulheres investidoras e escritoras que ajudam mulheres em vulnerabilidade social. Então, os livros dos Quais de Mim, eles não são vendidos em livrarias, em internet, não. Eles são vendidos por nós. Sim. Cada livro vendido é um livro doado, né? Este foi o primeiro livro, Mulheres Palestrantes, né? Sim. E toda a minha primeira venda, tudo que foi feito, e mais o investimento que eu fiz, eu mandei para Mulheres em Presídio. Por quê? Porque eles são livros, de formação profissional. São histórias de pessoas como se tornaram profissionais naquilo. Então, esse foi o primeiro livro, Mulheres Palestrantes, e a minha história, né, chegou até a Divine Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura, e fui convidada pela diretora, né, pela gestora da Divine Academia, para que a gente pudesse ir até lá e receber o reconhecimento que eles têm um prêmio que se chama Reconhecimento de Homens e Mulheres de Honra, né, pelos serviços prestados a uma comunidade. Sim. O meu serviço prestado foi estar no interior de Santa Cruz, com grandes diferenciais na educação. Sim. Olha, Ana, eu ainda sinto muito que as pessoas não consigam enxergar o valor que o processo educativo, que o CREARTE tem.
Mas eu fico muito feliz que a gente recebe pessoas de fora o tempo todo que nos conhece apenas pelas redes sociais e conecta com aquilo que a gente oferta, porque vem de grandes cidades, Sim, né? sim. Então, assim, eu recebi, fui até lá. Hoje eu sou embaixadora da Divina Academia Francesa e recebi esse título, né? O ano passado foi um movimento lindo, onde eu fui palestrar em Lisboa, saí numa revista, a Conecta Magazine, que é uma revista de empreendedores internacional, Que né? bacana. E lá eu também conto a minha história. Tudo isso está no Instagram. Palestrei lá, participei do BIAMAZE, onde eu me tornei conferencista internacional, que é uma prova de fogo, né? É, e também passei por Barcelona, onde nós tivemos também momento de lançamento do livro no Consulado Brasileiro, momentos de palestra, e fechamos em Paris, onde nós tivemos também esse movimento e fizemos o lançamento no Museu do Louvre deste livro Sim, e recebi a premiação, que né? E bacana. aí, depois disso, eu participei desse outro, né? Mulheres na Fé, são histórias de mulheres de superação de fé, tá? Esse livro aqui é muito legal. Ele é um livro focado para mulheres. Claro, os homens, quem quiser ler, lê, mas o objetivo é ajudar essas mulheres em vulnerabilidade social. Então, hoje eu me proponho a vender esses livros e tudo que eu arrecado é para doar, certo? Esse aqui foi o último que eu fui o lançamento, que é Mulheres Mentoras. Então, são mulheres mentoras de todo o país. Nós recebemos uma condecoração, né? E recebemos de todos da Câmara Municipal de São Paulo, Sim, né? Estamos lá nas insígnias, né? Enquanto grupo de mulheres que se doam para outras mulheres. E esse aqui tem a história da mentoria Acelere, né? E de várias outras mulheres que têm mentorias, né? Me senti muito honrada por ser até agora a única norte-rio-grandense a receber esse prêmio da Divina Academia. Na verdade, eu trouxe esse reconhecimento para o Pa- Nordeste, né? você quem trouxe para Quem cá, né? trouxe? E trouxe para o nosso estado, para a nossa região. E por último, né, está para ser lançado Mulheres no Combate ao Bullying, que é o bullying entre mulheres. Sim, E lá tem várias histórias de bullying, de processos de sofrimento dessas competições, né, mais acirradas entre mulheres, dos distratos, de histórias de bullying, né? Então, esse vai ser lançado agora em novembro, mas hoje eu estou muito feliz porque ontem eu recebi a notícia que o livro que eu faço parte, que já é de outro time, que é o time do Tiago Reis, sim. do Jean Valério. Tiago Reis hoje é a maior autoridade em vendas do país, em planos de vendas do país, ele é a maior autoridade, né, indiscutivelmente. E o ano passado eu participei de um evento do Summer Salles e eles me convidaram para ser coautora desse livro com eles, tratando de venda. Nós lançamos antes de ontem pela Amazon e ontem nós já nos tornamos best-seller. Uau, que Ontem, né, incrível. eu ainda vou fazer ainda a divulgação. Ontem nós estávamos o livro número 1 de mais vendido da Amazon em 2 dias. Que incrível. Terça-feira é o dia do lançamento no Holiday, em Natal. Vai ser um dia de imersão novamente. Pronto. Quem é da minha escola que quer sobre venda, a galera vai para lá. Vai Vai para lá. aprender Aprender mais. mais. Estou levando. E lá vai acontecer o lançamento do livro material, né? Mas Sim, lá nas redes sociais já está. Eu já coloquei, já falei e tal. Aí agora a gente vai só falar sobre esse grande reconhecimento, sim. né? E aí nessa brincadeira são 5 livros que eu estou enquanto coautora, mas estou muito feliz porque assim é a nossa história, é aquilo que a gente passou que nos leva a ter essa capacidade de ensinar as outras pessoas. E eu gosto muito de dizer assim, olha, eu tenho muita convicção de que o meu propósito nessa terra é servir as pessoas pela minha fala, é servir as pessoas pelo que eu ensino. É ser professora. Essa é professora, né? Aí vem mentora, vem Sim, palestrante, mas está no mesmo mas viés, é né? exatamente a raiz de tudo. É, É então, lecionar, isso. Então, assim, eu amo o que eu ensinar. faço, né?
eu amo o que eu faço e eu não tenho dúvidas de que eu vou morrer fazendo isso, tá? E eu já digo muito assim, olha, eu nem quero morrer sem ter entregado tudo que eu sei nessa vida. Para que eu vou levar isso, né? Então eu entrego da melhor forma possível. E hoje a gente tem o Espaço Acelere, que é esse que nós estamos aqui, que para a gente é uma satisfação tê-la conosco, que nós vamos começar agora esse movimento de trazer aqui para dentro os empreendedores que precisam de ajuda e ajudar de verdade, tá? Apoiar essas pessoas que querem fazer um negócio de forma mais assertiva, que querem cuidar do seu negócio e cuidar delas também. É pegar na mão do empresário. Pegar na mão desse empresário e levar ele para um lugar de sucesso. Porque quem aprende com quem já passou sofre muito menos. E é mais econômico também, de tempo e de investimento e de dor, né? É verdade. E é isso, né? Esse espaço aqui nos foi aberto, né, por do céu, para estar aqui, mas esse espaço também é aberto para você, empresário, né? Esse espaço ele foi pensado para empresários, Isso né? Para pegar na mão do empresário e ajudar, porque nós sabemos, né? Você conta a sua história, você conta o seu legado, tá aí, né? Não só dentro do Brasil, mas além do Brasil. Mas a gente entende, a gente sabe que não é fácil. Não. Né? Mas o que a gente pode fazer para diminuir a tua dor, para diminuir a forma como você vai encarar realmente os desafios, de driblar realmente, porque é preciso, né, um jogo de cintura, muitas vezes muito grande, para poder empreender, e a gente quer fomentar cada vez mais os empresários, fomentar o empreendedor, fazer com que cresça cada vez mais empreendedores fortes, corajosos, convictos de que querem empreender e que querem cada vez mais se lançar e ajudar outras pessoas, deixar empresários que também deixem outros legados. Exatamente. Cada vez mais, na verdade do céu. Porque assim, o empreendimento, quanto mais uma cidade, uma região cresce em empreendedores e gera movimentos dentro dessa região, mais rica ela se torna, mais próspera ela se torna. E assim, olha, eu também gosto muito de dizer muito assim, eu vou para qualquer lugar do mundo. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu posso até passar uma temporada, mas o lugar que eu quero envelhecer é um lugar tranquilo. E o lugar que eu também quis criar minhas filhas foi aqui, né? Então, assim, por que não a gente tornar esse lugar um lugar mais próspero, um lugar tranquilo de fato, um lugar bom de se viver e que nos dê condições de tantas coisas? Por que não esse ser um lugar de mais empregabilidade, de mais rotação financeira, Sim. de mais vendas, de mais compras, né? Esse é o meu desejo. Então, assim, Ana, eu sei que também é o seu, por isso nós estamos juntas nessa. Eu quero que entregar, até por uma questão de respeito e honra, eu quero entregar a região do Trairi, na qual eu estou há 25 anos com o empreendimento. Eu quero entregar muito ensinamento, muita orientação, muito aprendizado a essas pessoas, para que elas prosperem, para que elas cresçam. E a gente possa ter uma região cada vez melhor, tá? Então, esse é o legado que eu quero deixar, além desse processo educativo na vida dos nossos alunos e das famílias também. Que incrível, né? É uma história contagiante, né? E que a gente pode sentir, de fato, esse amor. Como eu disse, a raiz de tudo isso é poder transmitir ensinamento. Seja conferencista, seja palestrante, seja escritora, né? Seja como gestora. Mas é você transmitir o ensino, a educação, você transmitir aquilo que você sabe, né? E isso é incrível. Assim, eu gosto muito de dizer, nós temos algumas compreensões equivocadas de algumas coisas, mas olha, o nosso crescimento ele não tem necessariamente muito a ver com o que a gente guarda e sustenta, não. O nosso crescimento ele tem a ver com a nossa entrega. Quanto maior for a capacidade que eu tenho de entregar, maior será a devolutiva daquilo que eu entrego. E entre as mulheres, especialmente, né, eu gostaria de deixar uma fala que é assim, até isso eu coloquei no livro. Nós, mulheres, precisamos aprender a iluminar outras mulheres, servindo-as com aquilo que elas precisam, apoiá-las, incentivá-las, direcioná-las para que elas tenham crescimento também, porque a luz que eu entrego ao outro é a que vai
de fato, trazer brilho para mim. Não é a minha luz sozinha que vai levar, vai fazer isso. A minha luz, ela não está para mim. Ela não vem para mim. A luz de um poste, ela não está para ele. Se você observar essa lâmpada, essa luz, ela não está para a lâmpada. Ela está para cá, para o ambiente. Então, a nossa luz, ela está para o outro. Quanto maior for a capacidade que eu tenho de iluminar a vida das pessoas, mais eu serei iluminada pelo reflexo da luz que eu entrego. Isso é muito incrível, é fantástico isso, é muito bom poder ouvir isso. É, isso, eu estava até aqui procurando aqui a passagem, porque eu sei que isso é bíblico, e eu queria encontrar aqui para me poder citar, né, com propriedade. Mas, enquanto eu procuro aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores que estão aqui nos acompanhando, para esses empreendedores para você também que tem o desejo de empreender. Na verdade, eu sempre digo do céu que isso aqui está sendo muito mais do que só para empresários. Aqui está trazendo conhecimento para a vida. Isso. Né? Aqui não é só a assistir quem é empresário, quem é empreendedor e quem tem o desejo, não, mas são conhecimentos que a gente está levando para a vida. Então, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Então, se você tem o desejo de começar, não fique planejando cenários, circunstâncias ideais, perfeitas, não. Simplesmente comece. Comece com o que é possível, com as condições que você tem, com o que você sabe fazer, com o que você deseja fazer, e com o movimento isso vai chegando de forma maravilhosa. Os resultados, eles vão gerando mais resultados, eles vão te impulsionando, e as coisas só vão acontecer se você der o passo mais difícil, que muitas vezes é o primeiro, né? E assim, acreditem na beleza dos sonhos de vocês. Acreditem no potencial que vocês têm. Olha, eu digo muito que do jeito que cada estudante, que cada criança que eu tenho na minha escola, em qualquer escola do mundo, eles têm uma genialidade que precisa ser descoberta, investida e trabalhada. Todas as pessoas são assim também. Então, todos nós temos uma genialidade. Todos nós temos vários potenciais que precisam ser desenvolvidos. Então, assim, não fique esperando circunstâncias e cenários perfeitos. Comece hoje, comece agora. A vida, ela acontece no agora, e é só isso que ela é, tá? Então, dê esse primeiro passo, faça com que é possível e vá fazendo as coisas acontecer. É muito importante a gente ter coragem, né? Coragem para se movimentar do lugar onde estamos, coragem para dar passos diferentes do que nós estamos acostumados, mas eu gosto muito de falar que a gente precisa ter coragem e honra. Coragem qualquer insano tem, mas a gente precisa ter coragem e honra, né? Para a gente poder honrar o nosso cliente, honrar a nossa história, honrar a nossa família, né? Honrar um Criador que extraordinariamente nos fez de forma tão potente. Tá? Então, assim, faça o que precisa ser feito com as condições que você tem, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. As pessoas que deixam muito para depois, muitas vezes esse depois vai ser um nunca, nunca mais, tá? Então, faça agora o que precisa ser feito. E teremos dias tristes, não pense que nada é uau, a sétima maravilha, não é. Teremos dias mais pesados, dias mais leves, mas se nós estamos construindo um projeto de vida, um sonho, um negócio que faz sentido para as nossas vidas, essa caminhada ela terá com certeza muitos desafios, mas ela é uma caminhada mais leve porque tem sentido para a gente. Então, o seu negócio é sobre o que está no seu coração, é sobre você, não é sobre os outros. A priori é sobre você. A quem ele vai servir, sim, aí vai ser sobre os outros também. É isso aí, que alegria, né? É uma alegria poder ouvir tudo isso, uma alegria poder aprender com você, do céu. E eu estava aqui justamente procurando realmente a passagem para dizer com precisão, né, o versículo, para não dizer errado, mas muita não. A sabedoria, a nossa sabedoria, na verdade, ela vem de Deus. Eu acredito muito nisso. E não há nada que a gente faça que não tenha na Bíblia. Né? E aquilo que você falava está lá em Atos 20, 35, né? E vai dizer que em tudo
vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade em dar que receber. Exatamente. Aquilo que a gente dá, né? Tem uma frase também que diz assim, o amor que eu dou é o amor que me cura. Tudo aquilo que eu dou ao outro faz primeiro bem a mim. Isso. Então, que esse legado seu possa cada vez mais crescer, que a sua história possa ecoar ainda mais os 4 cantos de um mundo, mais do que já vem, né? Né? Mas para que ela possa impactar e inspirar muito mais empreendedores, muito mais pessoas pelo mundo afora. Foi Amém. uma alegria tê-la aqui, foi uma alegria poder ouvir da sua história, foi uma alegria, uma honra, na verdade, né? Poder estar aqui inspirando outras pessoas através da sua história, através do seu legado. Muito obrigada, do céu. Obrigada a você, Ana. Obrigada pelo convite, a todos que estão nos assistindo, que irão também nos assistir. E para fechar a minha fala, eu gosto de dizer que o nosso coração conhece o caminho. Então, assim, escute o seu coração. Quando a gente faz aquilo que está conectado com o nosso coração, eu nem tenho dúvidas de que é essa conexão que a gente tem com Deus, é aquilo que Deus quer da gente de verdade. Verdade. Foi incrível. Por mim, eu ficaria aqui horas, viu, escutando. Mas é isso. Muito obrigada por você estar nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Curte, deixa seu comentário se você está gostando desses episódios, né, que estamos trazendo, desses empresários que estamos trazendo. Nos dê também sugestões, estamos abertos às sugestões, né? E compartilha também com outras pessoas para que a gente não fique só conosco, né? O que a gente aprendeu aqui hoje, a gente possa pôr em prática. Então, a gente não fique com o conhecimento, com essa retenção para nós, que nós possamos compartilhar também com outras pessoas. E é isso. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.